Estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. Muito bom contar com vocês para iniciarmos mais um estudo, mais uma análise, mais umas elucidações, um estudo de aperfeiçoamento, porque essa obra de Luiz é um tesouro, a verdade é essa. Nos traz reflexões muito ricas a respeito da vida, o que é que estamos fazendo. É um verdadeiro despertar do espírito. E essa obra traz informações riquíssimas para que possamos nos situar, afinal de contas, o que estamos aqui fazendo, gente? O que viemos aqui fazer? Por que convivemos com as outras pessoas, com os que estão ao nosso derredor? E o grande objetivo, sem dúvida nenhuma, da espiritualidade amiga é a gente despertar a nossa alma e ter uma melhor aplicabilidade possível na atual encarnação. Por isso, eu sempre digo que essa doutrina espírita é uma espécie, e a obra de André Luiz é uma espécie de evangelho prático, curso de pós-graduação de evangelho prático, porque nos traz as repercussões de nossas ações no presente e no futuro. Portanto, essa obra, A Vida no Mundo Espiritual, que é psicografada pelo nosso Chico da Vai do Benfeitor André Luiz, são 13 obras riquíssimas, estamos estudando a sétima, com o título Entre a Terra e o Céu. E essa, então, traz informações muito interessantes, mostrando claramente que todas as nossas ações, elas têm repercussão, todas. E essas repercussões, elas acontecem não só no presente, no momento, elas podem acontecer no futuro, tanto aqui na Terra quanto no espaço, por isso entre a Terra e o céu, porque aqui, quando cometemos nossos atos, eles repercutem junto àqueles que nos amam no mundo espiritual ou que não nos amam, dependendo da natureza do ato que viemos a cometer, né? Mas também pode acontecer no futuro, como as consequências dos nossos atos. Ou então, o que estamos vivenciando hoje, nossas dores, nossas angústias, pode ser reflexo do que fizemos no passado, né? Por isso, a obra ela é muito interessante para despertar em nossos corações essas informações. Essa obra traz nos primeiros capítulos os conflitos existentes numa residência de uma família, na casa de Amaro e de Zumira, né, que Amaro foi casado no primeiro casamento com Odila, que desencarnou, deixando 2 filhos, deixando o pequeno Júlio, que desencarnou aos 8 anos, e Evelina. E essa casa vive seus dramas, suas angústias, seus conflitos, né? E aí começa então, a avaliação aí. O porquê desses conflitos? O porquê desses conflitos? Feito uma prece por Evelina ao mundo espiritual, vem então um socorro. E esse socorro, para ser objetivo, junto à família, é preciso entender a grandiosidade ou a teia dessas angústias para entender de onde vem. E por isso que ela é muito interessante. Estudado e visto esses conflitos da casa, boa parte protagonizada por Odila, a primeira esposa de Amaro, que não aceitou o segundo casamento dele com Zumira, por ciúme, obsidiando a segunda companheira, vimos tudo isso, né? Foi visto pelo ministro Clarence, que quem coordena essa equipe, da qual André Luiz Hilário também faz parte, para buscar subsídios para o livro, também, que é muito interessante. O ministro achou muito interessante e conversar, analisar, visitar o pequeno Júlio, que se encontra no mundo espiritual, numa colônia apropriada para receber crianças desencarnadas, chamado Lar da Bênção. Nós vamos analisar e etc. Por outro lado, nessa ida deles visitar o menino Júlio, também foi com eles 2 senhoras que têm a ver com o caso, vamos ver mais na frente. Dentre as duas está a dona Antonina, mãe de 4 filhinhos, cujo um dos filhos, Marco, desencarnou também aos 8 anos. E nessa viagem, onde volitaram, quando ela e Júlia estavam pelo sono, elas estavam desdobradas, muitas informações foi passado no capítulo passado, sobre a vida, sobre as repercussões nossas aqui e de lá, e etc, né? A importância da reencarnação, que tem que ser bem aproveitada, algo do gênero. E hoje a gente vai, então, trazer informações ricas desta colônia espiritual
chamado Lar da Bênção, dos contatos, da história, dos porquês, das consequências da desencarnação do próprio Júlio, né? E informações muito interessantes a respeito de como a vida dos pequenos que desencarnam em tenra idade. Então, são informações bastante interessantes, né? E também algumas informações a respeito do suicídio, notablemente de crianças, as sequelas que ficam no perispírito, por aí vai. Muito bem, então diz assim, André Luiz começando a narrar o nono capítulo, chamado No Lar da Bênção. Como é que é essa ambiência, né? No capítulo anterior, no finalzinho, ele narra maravilhado o lugar, dizendo que é um lugar belíssimo, cheio de flores, uma ambiência maravilhosa, muito bonita e tal. Eles aqui já estão narrando a chegada deles e como é que é a receptividade deles naquele local, naquele lugar, que é um grande parque que alberga essas crianças e com a equipe toda preparada para recebê-los e dar todo o carinho a essas crianças. Diz assim, Clarencio movimentou a destra ou a mão direita, diz eles, indicando o quadro sublime, aquele ambiente belíssimo, né? Então, era um monte de crianças nesse local, assim, cerca de 2.000 crianças, né? Doce Melodia, disse ele, naquele momento, estavam todas as crianças no parque, né? Cantando um hino de amor às mães. E por que um hino de amor às mães? Está muito claro aí que nesse dia e horário estabelecido é um horário apropriado para a visita das mães aos seus filhos desencarnados. Veja que coisa interessante, muito importante, porque a visita das mãezinhas às crianças é um apoio importantíssimo emocional para as crianças e também para as mãezinhas que perderam suas crianças em tenra idade. Então, é uma forma de consolar, mostrando exatamente que nada, os laços se mantêm, os nossos contatos com nossos amigos, com nossas pessoas que temos afinidade, eles se mantêm, né? Então, nesse dia adequado, está claro que era um momento de visita, porque era um momento em que na Terra estávamos nós dormindo e as mamãezinhas desdobradas iriam visitar suas crianças lá. Então, estavam todos eles no parque aguardando essa visita. Imagine a alegria, imagine a ansiedade dessas crianças receber suas mãezinhas e mesmo das mãezinhas em rever seus filhos. Então, é um quadro belíssimo, né? Então, assim, as crianças cantavam a melodia exaltando o amor de materno, criando uma vibração especial, uma preparação a essa uma receptividade, uma ambiência bastante interessante. Então, diz André Luiz, aqui e ali, sob tufos de vegetação verde, mostrando a beleza do lugar, né? Muitas senhoras sustentavam lindas crianças nos braços. Que senhoras são essas? Assim já chegaram e estão visitando seus filhos. Aquele entrelaçamento de amor das mães, muita saudade de seus filhos, né? É o Lar da Bênção, diz então Clarencio a ele. Que o nome da colônia chama-se o Lar da Bênção. Aí a Clarencio explicou. Nessa hora, muitas irmãs da Terra chegam a visitar seus filhos desencarnados. Por que nesse horário? Porque à noite elas estão dormindo e vão em desdobramento visitar seus filhinhos lá na colônia, né? Aí eles olham, aí Clarencio explicando. Aqui temos importante colônia educativa, ou seja, uma espécie de educandário, uma espécie de escola. Lembrando que essas crianças desencarnaram em tenra idade, né? É importante que haja, sim, educação, até porque nós temos visto em André Luiz, que se estuda muito no mundo espiritual. Se os adultos, quando desencarnam, estudam, as crianças também. O processo evolutivo ele é continuado, né? Foi visto lá, inclusive, nos Mensageiros, quem se recorda, em palestra no mundo espiritual, e reciclagem, visando preparar essas pessoas para o processo educativo evolutivo, mas também para voltar à carne, para ter missões importantes, ou então para ascender a mundos mais felizes, né? Isso aqui tem uma colônia educativa, disse ele, é um misto. Olha que informação interessante, um misto de escola, de mães. Como assim escola de mães? Porque muitas das mães aqui não cumprem a sua missão de forma adequada, falham na sua missão como mães, e elas, ao retornarem ao mundo espiritual, vão se reciclar sim. Para quê? Para voltarem a reencarnar e cumprir a missão que não foi cumprida com o tempo. Aprender, aprimorar-se e voltar para cá. Então, esse lado da bênção tem essa dupla missão: recepcionar essas crianças, tratá-los à saúde, muitos desencarnam com problema grave, tem a ver que é o caso do pequeno Júlio, certo? Assim, tratá-los, educá-los, prepará-los para a vida, muitos deles voltar à carne, mas também educar as mães, é uma espécie de reciclagem às mães, de sorte que elas aprimorando-se, aprimorando suas qualidades espirituais, possam desempenhar, quando retornarem à carne, a sua missão da maternidade, que é uma missão sublime e abençoada, certo?
É uma escola de mães e um domicílio, remorada dos pequenos que regressam à esfera carnal. Ou seja, naquele local só tem internos as crianças, é um local que só existe criança. Ela é apropriada para recepcionar crianças, porque é um universo diferente, uma mentalidade diferente, coisa do gênero. Toda preparada para isso. Por isso, parques, por isso, uma escola, enfim, toda uma ambiência voltada para isso. Muito bem. O ministro, Clarence, portanto, porém, interrompeu-se, que ele vinha explicando e tal, de improviso, porque as companheiras, as duas mãezinhas que vinham com ele, volitando, lembra? Foi pegado nas mãos, volitando, que as mãezinhas não tinham condição de volitar, pelo estágio espiritual dela, nem a Antonina, nem a outra, mas eram levados pela equipe, André Luiz, Hilário e Clarencio. Né? E quando chegaram lá, elas, assim que chegaram, elas estavam jubilosas, aflitas para rever seus filhos, né? Então, desgarraram da mão deles, né? E seguiram correndo para ver seus filhinhos, né? Com uma emoção imensa, uma alegria imensa, né? Aí diz André, enquanto que a mãezinha que ele vinha pegando na mão, que ele não nomina em nenhuma hora, só nomina Antonina, abraçou seu filhinho louro, um garoto muito bonito. Antonina em lágrimas, que era a outra que foi falado, lembra de Antonina? Aquela que foi, eles foram buscar na casa dele, tanto André, da casa dela, tanto André Luiz quanto Hilário, participaram do Evangelho lá. Estão lembrados da história do cabelo sabe? Evangelho lá, viram um senhorzinho, um avôzinho dela que estava desequilibrado, o Leonardo Pires, muito bem, Dona Antonina, né? E ela então abraçou o seu filho muito feliz, que chamava-se Marcos, desencanou com anos, aí foi aquela alegria, ele falando no nome dela, ela não falou no nome do filho, o filhinho chamando de mãezinha, e aquele abraço maravilhoso, aquele laço, aquela coisa maravilhosa, o encontro de saudade entre mãe e filho, né? Tem Clarence fez sinal, diz André Luiz, as senhoras que tomavam conta daquele local, das crianças, responsável por organizar essa receptividade das mães, né? Foi um sinal, né, para que assistisse as duas mãezinhas que estavam chegando na companhia deles, para atender da melhor maneira possível, né? As duas e tal, com todo carinho, né? E de pronto eles foram ao objetivo maior da visita deles lá ao lado da Benção, que era visitar o garoto Júlio, né? A gente foi procurar onde é que estava Júlio. O objetivo maior era desse. Por que eles iam visitar Júlio? Porque primeiro queria saber como é que estava Júlio, e ao conversar com Júlio, entender a realidade de Júlio, por que Júlio desencarnou em tenra idade afogado na praia, que tem uma razão, certo? Os porquês dele, conhecer toda a história, para poder fazer aquela velha coxa de retalho do começo, do conflito da família de Amaro, depois da situação de Antonina, depois da situação de Leonardo, tudo está imbricado. Aí ele só, para a gente poder assistir a todo esse pessoal, precisa entender toda a teia que envolve essas questões todas. Todo o que está envolto nisso tudo. Por isso que ele foi lá, ao mesmo tempo visitar Júlio, ver como é que ele estava, tomar conhecimento dessa história toda. E, ao mesmo tempo, André Luiz pegar subsídio para mandar para nós, através dessa obra extraordinária, está pegando apontamentos, para elaborar essa obra, para gente de grande riqueza, mostrando as repetições de nossos atos, para a gente possa entender que todos os nossos atos eles repercutem nos dois planos, no futuro, no começo, ou hoje, reflexo do passado. Muito bem. Aí, o pequeno Júlio, ele notou, de pronto, Clarence notou que Júlio não estava junto daquelas crianças ali para esperar as mães, né? Aí ele disse, olha, ainda sofre a normalidade disso, ministro, que ele não permite o convívio com as demais crianças. Ele estava em desequilíbrio, ele desencarnou afogado, estava em desequilíbrio e não permitia que ele estivesse junto com os demais, porque estava desequilibrado, iria perturbar, em princípio, os outros, né? Muito bem. Aí diz o ministro, olha, ele está no lar da irmã Blandina. E quem é Blandina? É interessante a gente entender que quem estuda um pouco doutrina espírita vai lembrar do espírito de Meimei. Meimei é aquele espírito maravilhoso que viveu lá em Minas Gerais, muito conhecido no movimento espírita, contemporânea de Chico, a esposa de Arnaldo Rocha, vi várias vezes palestra com Arnaldo Rocha, morreu bem velhinho, morreu recentemente. E essa senhora Meimei desencarnou muito jovem. Ela desencarnou no ano de 1946. Essa obra é de 1954, ela tinha desencarnado há pouco tempo. Então, era mesmo a Meimei, espírito com certo grau evolutivo interessante. Muito, ela tem várias psicografias, livros publicados através do espírito Meimei. Então, Blandina é Meimei, essa senhora. Então, naquele lá, ela tem uma função importante. Naquela colônia, ela reside lá, tomando conta de um grupo de crianças, numa situação como essa, dos casos mais
mais complicados, mais difícil o caso, por exemplo, do menino Júlio. Muito bem. Ele está na casa da irmã Meimei, no lar, vamos para lá então, disse ele, né? Aí foi, um lugar muito bonito, onde a residência, o local de acolhimento e trabalho de Meimei, um lugar maravilhoso, cheio de flores, etc, etc. Lá encontraram, então, Blandina. A irmã Blandina recebeu ele, sorridente, e apresentou-nos uma senhora simpática que estava lá dentro, chamada Mariana, que tinha sido vozinha de Blandina na reencarnação passada, que estava morando com ela lá nesse lar, trabalhando lá também, né? Ela cumprimentou, etc. Fim das saudações, as apresentações, Clarence tocou no assunto. Mas, escuta, nós viemos aqui visitar nosso pequeno Júlio, como é que ele está, né? Sabendo que ele foi vítima de afogamento, etc. Quero saber como está a situação dele, não quero saber a situação dele, né? Blandina, então, que, segundo a Luiz escrevendo, era uma senhora muito jovem ainda, desencarnou jovem, é fato, realmente meio desencarnou muito jovem, recém-casada, morreu muito jovem, né, na flor da idade, fantasia de ser, não, ser jovem, mas madureza espiritual, mostrando uma certa evolução espiritual, madureza espiritual, entenda-se isso. Responde gentilmente, olha, com muito prazer. Me pediu informações a respeito do pequeno Júlio, né? Aí disse ela. E encaminhando-nos a um local, um quarto ornamentado com rosas, com flores, etc., bem organizado, estava um menino repousando no leito, no quarto, e que ela explicou, olha, nosso Júlio até hoje, ainda não se refez completamente. Se refez de quê? Do desencarne por afogamento. Mas por que ele desencarnou por afogamento? Ainda vamos entender por quê. Porque lembra dos capítulos passados que dizem que estava na programação, estava no mapa reencarnatório de Júlio, a desencarnação dele em eternidade? Que ele estava na programação dele. Então, não foi um por acaso. A gente viu que houve uma certa negligência de Zulmira, que não tomou conta do menino adequadamente, que ele terminou se afogando, mas estava na programação dele, efetivamente, se afogar. Estava na programação dele o desencarne em idade tenra. Isso que é importante. Mas ainda não, ainda grita, olha a informação importante, ainda grita sobre pesadelos inquietantes, como se estivesse a sofrer sob as águas. Isso fica um trauma, mas a gente vai ver que não só é esse trauma que dele, nós vamos ver melhor mais na frente um pouquinho, que não é só pelo afogamento, que às vezes uma morte dolorosa repercute muito no perispírito da criança, na própria mente da criança. Mas não essa questão, esse trauma, não só é desse afogamento específico, vamos ver um pouco mais na frente. Aí só, ele tem pesadelo muito grande, é como se estivesse a sofrer sob as águas, se afogando. Essas imagens vêm na cabecinha dele. Chama muito o pai, que amaram, né, da outra encarnação, constantemente. Apesar dele parecer, apesar de parecer mais receptivo, o nosso carinho, diz Blandina, hoje, mas ele sofre essas questões todas. É uma criatura, uma criança com sérios problemas. Insiste, diz Blandina, em voltar para casa, não entende, às vezes está desencarnado e quer porque quer voltar para casa. Todo dia ele pede para voltar para casa, né? Aí André Luiz se cercado do berço, onde estava criança, o menino de 8 anos ainda estava no berço. O menino lançou-se um olhar atormentado, em desconfiança, atormentado que mostra o desequilíbrio dele, desconfiado porque ele não conhecia Clarence, muito menos Hilário, muito menos André Luiz, desconfiado com aquelas pessoas todas. Mostra claramente que é um espírito que tem suas deficiências, suas dificuldades, claro, né? Porque senão, se ele fosse um espírito mais evoluído, certamente reconheceria a grandeza do espírito como Clarence, o ministro de nosso lado, do Ministério do Auxílio, né? Contido pela ternura de Blandina, né? Ele ficou mudo, meio impassível, e ficou meio desconfiado, né? Diz André Luiz. Aí diz Blandina, ele ainda, aí perguntou o ministro Clarence, escuta, mas ele ainda não tem condições de compartilhar os estudos com os outros meninos? Se juntar aos outros meninos? Perguntou Clarence. Ela disse, não, infelizmente ainda não, né? Disse ela, aliás, disse ela, os nossos benfeitores Augusto e Cornélio, que ela não disse quem é exatamente, mas que nos amparam frequentemente, dá a ideia de ser algum amigo espiritual da casa, ou um protetor da casa, ou alguém que resguarda aquele lar, espiritualmente falando, né? Só eles dois são da opinião de que o nosso Júlio não, se não parecer, são de parecer dois que ele não conseguirá adquirir aqui, lá no lado da bênção, qualquer melhora real do quadro deles, de perturbação, antes da reencarnação que eu aguardo. Ou seja,
Então, Júlio, pela situação que ele está sendo trabalhado, preparado para a reencarnação, mostrando que o caso dele é um caso um tanto quanto mais grave, que a permanência dele no mundo espiritual não ajudará muito. Ele precisará voltar, porque tem graves problemas, graves, cometidos aqui na Terra, dívidas contraídas aqui na Terra, que precisam ser pagas aqui, com aprendizado aqui na vivência no dia a dia. Né? A reencarnação é uma bênção para você se renovar, se transformar e quitar as suas dívidas do passado. Né? Aquela velha máxima de que se faz aqui, se paga aqui, é mais ou menos algo verdadeiro. Né? Muito bem. Traz a mente, continua dizendo o Blandina, traz a mente desorganizada o menino, por longa indisciplina, ou seja, está mostrando claro que o problema dele vem de longe, ou seja, é um espírito com graves dívidas. Não é o fato apenas de ter participado de outra encarnação, como filho de Odila, como filho de Amaro, e desencarnado na praia. Não, a história, os problemas que ele passa hoje são sequelas e consequências de um passado bem anterior. Por isso a importância de investigar toda essa questão para ele entender o que ele está vivendo hoje. Hoje nós somos a somatória de tudo que nós já fizemos, do que passamos, né? Ó, se diz aqui, longa disciplina, você tem um histórico de um espírito réprobo, que cometeu fatos graves, encarnações passadas, não só na última. E na última praticamente não teve nada assim, que causasse grandes comprometimentos para ele. Apenas está na programação dele o desencarne. Na última, nem tanto. Mas ele tinha certamente, pelo que está dizendo aqui, indisciplina longa e disciplina, ele cometeu graves fatos no passado. Então, disse ela, ele é um paciente difícil, dizer, tem um histórico de vários erros, a disciplina no passado. Né? Felizmente, dispomos da cooperação da nossa devotada Mariana, que é Mariana, a vozinha dela, que trabalha no mesmo local, no mesmo educandário, na mesma casa, que dá suporte ao menino, que o adotou como filho espiritual. Dona Mariana, a mãezinha, adotou aquela criança, o pequeno Júlio, como filho espiritual, até que retorne ao lar terrestre. Quem? Júlio. Ele está sendo preparado para reencarnar, mas está recebendo todo o amor, tanto de Blandina, quanto também de Dona Mariana. Né? Aí explicando, Blandina, foi preciso segregá-lo, ou seja, foi preciso deixar ele aqui, recolhido aqui na casa, neste quarto. Tamanha é a gritaria em que se entrega por vezes. O que significa isso, gente? Eu botei aqui memórias, todas essas observações em parênteses, é para a gente, são nossas informações. Quem leu o livro Memórias do Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira, através do espírito Camilo Castelo Branco, poeta português, mostra que todas as pessoas que se suicidaram, essas imagens do suicídio perturbam o tempo todo estão na mente. A forma como aconteceu, aquela imagem fica passando o tempo todo e traz um desequilíbrio terrível, um sofrimento atroz a todas as pessoas que cometem suicídio, passam por uma situação quanto essa. A imagem fica passando e passando e passando. Tem uma história muito comovente que Divaldo Pereira Franco conta, do suicida do trem, que ele um senhor com uma família longa, família grande, muito pobre, que suicidou lá em Salvador, se jogou debaixo de um trem, o corpo ficou destroçado, e ele fez prece por esse espírito muitos anos, muitos anos, muitos anos. E um dia depois, à noite, Divaldo estava sem dormir, estava com uns problemas pessoais, e esse espírito chega, ele conta toda a angústia dele, veio agradecer a Divaldo pelas aquelas preces, que aquelas preces trouxeram reconforto a ele, fortalecimento a ele, porque ele o tempo todo via, sem parar, a imagem do trem passando por cima dele, correndo seus ossos todos, ele não conseguia nenhum momento de descanso. E as preces de Divaldo aliviavam em muito a situação dele, ele vinha ali agradecer a Divaldo Pereira Franco. É a minha situação que está lá em Memória do Suicida. Quem comete o suicida, ou atirando no vidro, ou se jogando, ou por envenenamento, o tempo todo vê a cena. Imagine como é doloroso isso, né? E sente as dores, as angústias. Por isso, trazendo comigo gritar o tempo todo. E são as imagens, os sofrimentos que essa criança via do passado lá, dele cometeu graves erros. Mas não tem recebido o tratamento? Perguntou a Magnete, perguntou Clarence. Ah, tem sim, recebe o auxílio o tempo todo de Blondina. Eu mesmo sou enfermeira dele, eu mesmo aplico passe e remédio, não falta para ele. O problema não é a falta de tratamento, são os dramas que ele tem no passado, os traumas perispirituais que precisam ser tratados, e só o tempo, né, é que vai fazer com que ele melhore, disse ele, né? E a irmã, aí o ministro, a senhora conhece o caso dele, nas particularidades, o caso dele, Júlio, sei,
Significa o caso, a história pregressa dele, conhece o passado desse menino? Ele diz, ah, sim, conheço. Olha a informação que é interessante. Ora, se esse menino foi para o mundo espiritual e para ser tratado, elas precisam, sem dúvida nenhuma, ter conhecimento do passado deles, até para dar um tratamento adequado, direcionado. Nada no mundo espiritual, notadamente, quanto mais elevado, mais o é, há improviso. Tudo é feito com base em informações muito interessantes. Olha informações. Eulália tem vindo até nós. Quem é Eulália, gente? Nós vimos lá atrás que Eulália é uma tutora do lar da família de Amaro. Lembra? É um tutor do lar de Amaro. E quem foi, então, Júlio, foi exatamente o filho de Amaro e Odila. Então, se ela era amiga espiritual da casa, ela conhece tudo, da situação toda. Eulália é exatamente aquela quando estava o ministro Clarence fazendo a prece lá no nosso lar, sobre a prece, é que chega o pedido, a prece refratada da menina Evelina, ele manda chamar a Eulália, porque a Eulália é amiga da família, pediu todas as informações a respeito do passado. Mas estou sabendo toda a situação. Ela disse, lastimo, olha que a informação aí é dada por Eulália. Eu lastimo, eu tenho muita. Lastimo muito que a mãezinha do menino dele, de Júlio, de nosso doente, não esteja em condições de ampará-lo. Por que não tem condições de ampará-lo? Porque lembra que Odila é aquele espírito desequilibrado que perturba, que na verdade ela obsidia, desejando aniquilar a que ela acha que é concorrente, que é a nova esposa de Amaro, a Zumira. Ela não tem condições de atender ninguém, porque ela está desequilibrada. Os problemas que passa a própria família de Amaro é fruto dessa obsessão grave dela, que desequilibra toda a casa. E o desequilíbrio é tanto que ela não vê que está prejudicando o marido, que ela diz que ama tanto, a filha velha que prejudica tanto, e esquece que tem um filho que desencarnou numa situação dramática, precisa dela. Então, a Blandinha diz, eu lamento muito que a mãezinha não tenha condição de visitar, como a Antonino está visitando o Marcos aqui, porque essa visita ela é fundamental para reequilibrar a criança do ponto de vista emocional, ela é muito importante. A ajuda da mãe, a visita da mãe, tanto é importante para consolar a mãe, como para também é um apoio muito importante emocional à criança, né? Isso é uma falta muito grande, né? Creio que o concurso dela, de quem? De Odila, se pudesse, tivesse condições de vir, é insuflar-lhe novas forças, traria à criança, ao menino Júlio, energias novas e ajudaria na recuperação dele, né? Entretanto, disse ela, com exceção da irmãzinha, que é a irmãzinha? Evelina, aquela de 15 anos, que é o espírito mais elevado da família, que reencarnou na família para ajudar o próprio pai, Amaro, e a própria mãe, Odila, com graves erros do passado, e aí, com outros erros reflexos do passado, era o espírito para ajudar a família a trilhar o seu caminho e a purgar os seus erros do passado. Então, aí o Blanc diz, a única criatura que se lembra dele, de Júlio, é a irmãzinha Evelina, de 15 anos, que faz prece por ele, né? Lembra nas orações. E essas orações trazem grandes benefícios. E quem assistiu o filme Nosso Lar, e eu imagino que todo mundo assistiu o filme Nosso Lar, lembra de como, na verdade, os espíritos, portanto, desencarnados, se ressentem pelo fato dos familiares não lembrarem deles. Muito. Lembro que André Luiz, o único que recebia, a única pessoa que fazia uma prece por ele era uma senhorinha que ele atendia no consultório dele de graça. O resto ninguém lembrava dele, nem a esposa, nem os filhos, etc, etc, etc. Né? Então, como é importante isso. A única criatura que lembrava de Júlio era exatamente, em condições, naturalmente, era exatamente a menina Evelina. Aí alguém pergunta, e o pai? Talvez o pai até lembre, mas, na verdade, por desequilíbrio da família, na situação que se encontrava, não fazia as orações, não fazia as preces, etc., que era muito importante criar essa conexão, porque nós somos seres interdimensionais e o amor é um sentimento inquebrantável. Ninguém a criatura que está ao nosso redor, que parte, continua a ser nosso familiar querido. E essas ligações acontecem de lá para cá e daqui para lá. As preces dele chegam até nós e a nossa também chega até eles. Então, essa ligação é muito importante. Muito bem. Muito bem. Dito isso, né? Aí ela disse, aí a criancinha pediu na hora, falando com Blandina, mãezinha, chama ela de mãezinha, mãezinha, disse o menino, de voz rouca, ou seja, tem problema sério na garganta, voz rouca, né? Erguendo-se e enlaçando e abraçando Blandina, o menino, pálido e inquieto. Mostra o desequilíbrio dele. Pálido, porque se ele tivesse equilibrado, estava com o perispírito refeito, e inquieto, desequilibrado. Claramente, o menino estava com sérios problemas graves, né? Aí ela foi perguntar: o que incomoda meu filho? Perguntando a ele, né? Quando ele se abraçou a ela, né?
E ele disse, dói a minha garganta, dói muito a minha garganta, disse ele. Levantou-se o rapazinho, lamentou-se o rapazinho. E então ela abraçou o menino e disse, ó, não se aflija, meu filho. Ah, um rapaz forte como você é de chorar por nada? Imagina, temos aqui 3 médicos em casa. Olha que informação interessante. O menino se sentia equilibrado. Primeiro, não era mentira, não, porque, na verdade, tanto André Luiz quanto Hilário foram médicos na Terra. E Clarencio, muito provavelmente, também o foi. O ministro é uma grande envergadura espiritual, uma grande elevação, um ministro do nosso lar, né? Então, tem 3 médicos na casa, fique tranquilo, você vai ser tratado, né? Disse ele. Aí disse ela, é possível que essa dor fuja apressado, porque nós temos 3 médicos aqui, a forma de tratar e de trazer aquela criança um consolo e fortalecer. Sentou o menino na poltrona e pediu ao ministro Clarence, o ministro Clarence foi lá e aplicou, pediu que o menino abrisse a boca, e André ficou surpreendido, porque viu na garganta uma fenda glótica, uma ferida na garganta da criança. André ficou impressionado com aquilo, né? Nas cartilagens, etc. Uma lesão clara, uma chaga, uma ferida aberta, uma lesão no perispírito. E por quê? Todas as graves atentados contra a vida, você lesiona, além do corpo físico, também lesiona o perispírito. Olha aí. Quando alguém atenta contra si próprio, que tenta o suicídio, quando se atira, por exemplo, no seu cabeça, o cérebro fica deformado, cria lesões no perispírito. E, normalmente, as pessoas que atiram no peito ou atiram na cabeça, nas próximas encarnações, elas vêm com gravíssimos problemas, vem louco, maluco, se fraturou na cabeça, no coração, mesmo com graves problemas cardíacos, porque as lesões estão lá no perispírito. No caso aqui, a lesão dele era na garganta. Certamente ele cometeu um fato grave que lesionou a garganta, e ele vai explicar agora por quê. Muito bem. Muito bem, diz aqui. O orientador, no caso, Clarence, aplicou recurso magnético, passa o menino e tal. Aos poucos ele se acalmou, se tranquilizou. Se antes reclamava da garganta estava doendo, se acalmou. Aí então, perguntou o Blandino no menino, como é que tá agora? Tá melhor? A garganta tá dolorida? Ele disse que estava bem, tava tranquilo, né? Disse que estava bem. É, e ela disse, já agradeceu o benfeitor que aplicou os passos no caso do ministro Clarence? E o menino, então, hesitante, chegou no ministro, beijou-lhe a destra, ou seja, a mão direita, respeitoso, carinho, e balbuciou. Muito agradecidos, o menino agradeceu ao ministro pelo passe aplicado, que passou a dorzinha que está sentindo na garganta, né? Blandina ia dizer algo, mas Júlio foi logo o colinho dela, churumingando, ó, mãezinha tem um sono, né? Tem um sono. E ela então colocou o menino lá no quarto para ele repousar, para dormir, e voltou à sala, quando Clarence informou que doaram ao menino os fluidos, ao enfermo, de energias anestesiantes. Fluidos, para que ele dormisse, porque ele sentiu que, além do problema que ele está sentindo na garganta, ele precisava de repouso. E por que repouso? Porque ele era uma criança com graves problemas perispirituais, com problemas graves, com contusões e perturbações. Assim, ó, disse o ministro. Eu notei que ele estava fatigado, estava cansado. E cansado por quê? Com dor na garganta, com sérios problemas espirituais. Volto a dizer, se era suicídio, via sendo suicídio, perturbado, isso ninguém repousa, ninguém acalma, se tranquiliza, né? Resolvendo, por isso, induzi-lo ao descanso. Quer dizer, deu fluidos para que ele descansasse, dormisse. O sono foi induzido pelos plásticos, pelos fluidos aplicados pelo ministro Clarence, né? E talvez porque eu percebesse o cérebro com indagações a respeito da ferida depois da morte do corpo, André Luiz curioso como Clarence explicou. Por que eu botei esse destaque, ferida depois da morte do corpo? Porque normalmente você tem um problema de saúde, se você morre em função de um problema, de alguma contusão, você desencarna, não vai aparecer aqui no perispírito. Se é uma lesão no perispírito, é uma agressão que você cometeu ao perispírito, certo? Se você teve um acidente, quando você morre, normalmente isso não perpassa no perispírito. Mas se você for um suicídio, você foi voluntariamente, você maculou, você feriu o seu espírito, isso tem graves repercussões no perispírito, além do corpo físico, né? É o que está dizendo. Por isso a ferida de Luiz ficou muito surpreso, porque tinha aquela ferida ainda no perispírito dele. E então, Clarence explicou. Ah, é pena, disse ele. Eu vou explicar agora o porquê dos dramas de Júlio. Júlio envolveu-se em compromissos graves, ou seja, ele cometeu graves erros no passado. Gente, você entendeu o seguinte: nós somos a somatória de tudo que já fizemos na vida. Hoje, nosso corpo, nosso espírito são a somatória que já fizemos no passado.
Todos os erros, defeitos ou virtudes estão aqui. É somatório de tudo hoje. Então, se ele já foi graves compromissos no passado, aquela ferida, aquela angústia aqui na garganta dele, e o desequilíbrio, tudo é fruto de atos graves que ele cometeu no passado. Né? Desentendendo-se aquele menino com alguns laços afetivos do caminho do século passado. Ou seja, não foi na última encarnação isso, ele com Amaro, com o pai, nem com Odila, não foi. Foi no século passado. Ele cometeu graves erros no século passado, em encarnações que precederam essa última, certo? Confiou-se à extrema revolta. Ele cometeu graves erros, aniquilando o próprio corpo. Está aqui, ó. Foi suicida. Aniquilando o próprio corpo físico. E essas feridas que estão no perispírito é fruto da suicídio lá atrás, em que fora emprestado por valiosa bênção. Caso em que o corpo físico, como disse Matilde lá no livro Libertação, quem não leu, vai lá, é importante dar uma olhada, ela fala que a reencarnação é uma bênção que Deus nos concede. Para você, é uma morada temporária do nosso espírito, como diz Jesus, para seguir nossa jornada, reparar nossos erros, aprender as lições, as nossas provas e expiações do passado. O corpo é fundamental. Ou seja, a gente tem, o corpo é uma bênção que Deus nos concede para a gente seguir nossa jornada. E ele atentou contra o corpo físico. Esse atentado contra o corpo físico, um suicídio, deixa graves sequelas. Está dizendo isso aqui. Está explicando por quê. Aquela ferida na garganta, né? Disse ele, rendendo-se à paixão, deixando claro que foi um crime passional no passado, paixão, passional, né? A paixão por alguém, sofreu grande quantidade de corrosivo, suicidou com veneno. Está aí a ferida na garganta. Ou seja, ela tentou contra a vida, tomando veneno, e aquele veneno, onde passa, vai arrebentando tudo. A garganta dele tem a ferida até hoje no perispírito, fruto desse ato extremo dele contra a sua própria vida. Mas foi mais ainda, disse ele. Salvo a tempo, dizer, alguém viu ele intoxicado tomando veneno, foi lá socorrê-lo, sobreviveu à intoxicação. Ele não morreu por intoxicação do veneno, não. Ele foi salvo, mas a lesão ficou lá no perispírito. Mas pior, mas perdeu a voz, ele arrebentou toda a garganta dele, ele ficou mudo, né? É a razão das úlceras que se lhe abriram na fenda gótica, no corpo físico, mas também no corpo espiritual. As contusões no corpo espiritual, que até hoje está lá, né? Ainda aí, mesmo lesionado, mesmo ter ficando mudo, mesmo sentindo as dores profundas da tentativa de suicídio, não é pouco, ele não refletiu ainda. E se agravou mais. Mesmo aí, não se conformando com o auxílio dos colegas que o puseram fora de perigo da tentativa de suicídio por veneno, né? Alimentou a ideia do suicídio, continuou a ideia do suicídio, sem recuar. Se agravou a situação que já estava, tinha cometido um fato grave, com graves consequências ao perispírito para o futuro. Veja que século passado ainda a ferida está lá, certo? Ele agravou. Foi assim que, não obstante enfermo, burlou a vigilância, os cuidavam dele, que estava doente, arrebentado a garganta, mudo, etc. Mas a vigilância arrojou-se a fundo no corrente do rio, nele encontrando o afogamento e que o separou do envoltório canal. Ou seja, ele tentou suicídio com veneno, não conseguiu. Mesmo assim, tentou, de novo, a mesma encarnação, pulou no rio e se afogou deliberadamente, tentando para dar fim à vida. Então, ele teve uma tentativa de suicídio por envenenamento, que não conseguiu, mas ficou as sequelas, ficou mudo, e a ferida está até lá, e suicidou, pulando no rio, com o objetivo de suicidar efetivamente. Então, ele teve duas coisas graves numa encarnação só. Uma tentativa e uma concretização de suicídio, um por afogamento e outro por asfixia por veneno. E isso tudo está. Por isso que ele não consegue dormir, fica gritando, sentindo entre as águas. Não é por ter morrido afogado na última encarnação, não. É lá do afogamento deliberado dele que ele suicidou. Então ele sente as duas imagens na cabecinha dele. Imagina o drama. O veneno, tomando veneno, corroendo, arrebentando todo ele, e ao mesmo tempo sente afogado, asfixia da água entrando nos pulmões. Imagina essas imagens na cabeça, a perturbação disso do perispírito da criança. Então não é fácil. É um drama muito grande, né? Ela agravou muita situação, né? Na vida espiritual, ou seja, depois desses dois atos, suicidou, etc., sofreu muito, imagine. Suicida o sofrimento do suicídio são dramáticos. Primeiro, pode dizer, vendo as imagens de suicídio, os sofrimentos são atrozes, né? E ele tentou duas vezes. Sofreu muito.
carregando consigo as moléstias. Que moléstias? A da garganta molestada e as repercussões do afogamento, que também fica as sequelas no próprio perispírito. A moléstia que ele mesmo afligir a própria garganta do veneno e os pesadelos da asfixia por afogamento. Duas coisas graves que ele sofre até hoje. Por isso que ele teve essa reencarnação e ia morrer cedo, em função dessas consequências, talvez por problemas, já foi da programação dessa remissão desse grave problema dele. Até que reencarnou. Ou seja, ele sofreu esses dois, o suicídio e a tentativa, mas reencarnou junto a dia das almas com as quais se mantém associado para a regeneração do pretérito. Quem são essas almas, gente? Zumir, Amaro, Odila, a menina Evelina, que tem ligações com o passado. Essas criaturas, lá quando ele suicidou no passado, essas criaturas estavam lá, nessa cena, lá estão presentes. Isso quando ele fala que são almas que ele tem associação para a regeneração, eles tiveram problema no passado. E Deus, que é Pai misericordioso e bom, nos dá as possibilidades de a gente reencarnar para desatar os nós do passado, transformar os laços de ódio em aliança de amor. Esse é um Pai misericordioso e bom que cuida dos seus filhos. Então, a reencarnação é essa, é o caminho, é o meio para atingir os fins, que é a felicidade que Deus deseja. A repactuação das criaturas que se endividam no passado, né? Muito bem. Então, essas causas que ele está vendo são as causas, esse problema que ele está vendo hoje, essas dores, angústia, é a causa do passado que ele, da rebeldia dele, né? Infelizmente, porém, encontra dificuldades naturais para recuperar-se. Depois de tantos problemas, não é fácil. A recuperação é lenta porque a dívida é muito grande, digamos assim, né? É um processo complicado. Lutará muito, o problema não é fácil de resolver. Foi dois casos graves. Lutará muito ainda para se redimir, né? Antes de incorporar de novo um patrimônio físico. O que significa isso? Antes dele refazer o seu perispírito, de curar todas as lesões do seu perispírito, isso é um processo. Às vezes a gente comete um fato grave demais, e Deus, que é Pai misericordioso e bom, nos diz André Luiz, nos cobra a prestação. E normalmente a prestação última é cobrada lá no final, quando você tem a capacidade e maturidade para cumprir, para entender e aprender as lições, né? Então, isso que está dizendo aqui. Então, ele está fazendo a reciclagem, transformando, se renovando devagar, mas a recuperação ele vai demorar um certo tempo, porque as coisas foram graves demais, né? Registrávamos aqueles apontamentos de André Luiz com admiração, anotando tudo. Por que apontamentos? Porque André Luiz está tudo anotando. Para quê? Pegando subsídio para esse livro. Para quê? Por que essas informações são importantes? Para que antes a gente tomar nossas atitudes, precisamos saber que elas terão repercussão no presente ou no futuro, né? Aqui ou alhure, né? É importante entender isso. Uma criança doente, diz André Luiz, é sempre um espetáculo comovedor, claro. E saber as consequências é mais interessante para compreender aquilo, né? Não nos devemos manifestar nossos pensamentos de estranheza. Todavia, Clarence contou explicar a situação. Eles estavam aprendendo e continuou as explicações. Opa, explicações. Opa, passei em 2 páginas. Oxente, eu passei. Explicações. Não, voltando lá um pouquinho. Foi a última lâmina que eu fiquei aqui. Aqui, acrescentou, né? Não, parei, passei tanto assim. Por que eu passei tanto assim? Estou no nono lá ainda, passei por. Não, não. Acho que. Tá aqui, muito bem. Pronto, Duda acentuou. Isso, muito bem. Há poucos instantes, esse é o ministro falando, há poucos instantes, está falando no capítulo passado, ele falava da sublimidade da lei da lei de ação e reação, da lei do progresso. Quando eles vinham, né, quando ele estava volitando, ele, Antonina e a outra senhora, vinha explicando que a mãezinha diziam que tinham vontade de ficar lá, que tinham vontade de não retornar mais para a família, ele falando da lei do progresso, etc, etc, né? Aí eles olham, ninguém pode trair-lhe aos princípios da lei, dessa lei. Não, ninguém pode. Se, na verdade, a gente infringir a lei, que é uma lei imutável, a lei do progresso, haverá consequência, né? A bondade divina nos assiste, Deus assiste o homem pelo homem, nunca faltará assistência, de muitas maneiras, amparando-nos, o reajustamento, ou seja, nunca sempre nos será dado nova oportunidade. Por isso a reencarnação é tão importante, que é a nova oportunidade que a gente tem de renovar, de nos transformar,
de aprender, e etc, etc. Né? Tantas provas como expiações. Mas em todos os lugares viveremos jungidos às consequências dos nossos próprios atos. Portanto, aquele menino Júlio estava sofrendo agora as consequências dos atos refletidos do passado, do suicídio, do asfixia, etc, etc. De vez que somos herdados de nossa própria obra, ou seja, causa e efeito, nós somos, como falei, a somatória de tudo que fizemos no passado. Os defeitos e qualidades trazemos em nós hoje, o fruto do passado, né? Muito bem. André disse que era um motivo interessante para estudo, e aí o capítulo, isso aqui termina no 9 e começa o 10. Muito bem. Esse capítulo 10 ele é muito interessante, que Blandina vai entrar em conhecimento, explicando coisas interessantes a respeito de como funciona as crianças no mundo espiritual, etc, etc. Blandina, que nos parecia bastante versada nas questões da infância, ela era uma profunda especialista, conhecia muito daquele universo do sofrimento dos pequenininhos, né, desencarnados. Conversando com Clarencio, disse ele, aí disse ela, aquela história da lei de ação e reação, da lei do progresso. Efetivamente, a lei é invariável, disse ela. Quem agride vai ter as suas consequências. Contudo, a criança desencarnada, disse ela, muitas vezes é problema aflitivo. Por quê? É sempre muito doloroso ver qualquer pessoa sofrendo. Uma criança, muito mais ainda, né? Quase sempre, disse ela, dispõe de afeiçoados que o seguem, que a seguem, que afeiçoados? Os pais, familiares que visitam, né? De perto, amparando-lhe o destino, muito importante para consolar os familiares, notadamente as mães, mas muito importante pelo apoio emocional dos filhos, né? Normalmente isso acontece, disse ela. De tanto, tenho observado milhares de meninos que, pela natureza das provações, cometeram graves erros ou desequilíbrio das próprias famílias, o caso de Odila, né? Em que se envolvem, sofrem muitíssimo à espera de oportunidades favoráveis para a aquisição dos valores de que necessitam. Ou seja, quanto mais desatinos graves cometeram, maior será a dívida, maior a remissão, o processo é mais doloroso e mais distante, mais difícil, né? Está dizendo isso, né? Quem infringe a lei de Deus terá que pagar até o último centavo, como diz Jesus. Ninguém pode transferir nossas dívidas, nossos problemas para outrem, né? Disse ela. O caso Júlio não é para ela, dizendo. Para mim, é um dos mais dolorosos. Caso muito mais complicado, disse ela. Tendo visitado o departamento de reajuste, imagine da própria colônia, em que se demora irmão nosso, arrancado da carne, desencarnado, violentamente, muito provavelmente por suicídio, grave, né? No caso ali do menino Júlio, não foi nessa encarnação suicídio. Não foi. Foi lá do passado, né? Como frutos verdes de árvores que se desenvolveram. É bem como você tirar um frutinho no começo, antes de desenvolver, você já arranca, né? Precocemente. Processos de mente enfermiça, ou seja, de mente doente, que só abençoadas estações regenerativas na carne podem curar. A gente não entende os porquês da importância da reencarnação. Dramas, alguns casos como esse, só a reencarnação para você encontrar aqueles que precisam se reajustar, ou os benefícios da carne, que absorve de alguma sorte as dores do espírito e ajuda a renovar e a transformar, né? Disse ela. Poderíamos receber a sua... A senhora Hilário pediu algumas explicações a respeito desses casos graves, pediu a ela. Disse, nós temos vários casos de megalomania intelectual, que informação interessante. Megalomania é as pessoas que têm mania de grandeza, né? Isso é um defeito moral grave, né? É só, olha, há pessoas na Terra, disse ela, que não se acautelam contra o desvario da inteligência. A gente vem com inteligência. Se acha o supra-sumo da inteligência, se acha superior demais, né? E usa a astúcia, é a vaidade. A vaidade, o orgulho são sentimentos que Jesus como câncer da humanidade, né? Orgulho, vaidade, são casos graves que entorpecem o espírito humano, né? A vaidade e o clima em que respiram, se acham os mais importantes de todos. Insistem na inércia do coração, ou seja, nada fazem, nada trabalham. O trabalho é muito importante para redimir e transformar o homem, né? Abominam o sentimento elevado de religiosidade, que são coisas importantes, e não querem nem saber que se acham superiores. Essas pessoas não admitem a ideia de um Deus porque submeter a desígnios superiores, não. Se acham supra-sumo, né? Quem interpreta como pieguismo é aquelas pessoas, piegas são aquelas pessoas muito, eles acham piegas o fato de você ter religiosidade, ter sentimento aflorado. Essas pessoas que têm a megalomania intelectual se acham muito acima dessas questões todas, né? E transformam a cabeça num laboratório de perversão de valores da vida. Eles nada produzem, só pensam em si, se adoram, ignoram o mundo, ignoram que
vive num mundo onde todos precisam partilhar, né? Não cuide senão de interesse próprio, você é egoísta, né? Só cuide deles próprios. Não ama senão a si próprio, não ama ninguém, não interage, se acha acima de tudo. Não percebem, contudo, disse Blandina, que se ressecam interiormente e nem imaginam os resultados cruéis da cerebração para o mal. O que significa isso? Significa que essas criaturas que só pensam em si próprias, que não amam ninguém, que só pensam em si, se acham superiores, criam sintonia com as entidades infelizes que utilizam eles mesmos no processo obsessivo e utilizam como instrumento para materializar os desejos das entidades infelizes, né? O sintonia. Frequentemente, na luta mundana, essas criaturas avultam na condição de dominadores poderosos, muito inteligentes, sagazes, né? Com vastíssima influência sobre os amigos e adversários, conhecidos e desconhecidos. São pessoas que têm a capacidade de influenciar muitas criaturas, de criar obsessões coletivas pela inteligência. Nós vemos isso, infelizmente, no dia a dia, pelo mundo afora, né? Criaturas têm a capacidade de arrebanhar uma quantidade imensa de seguidores com finalidades nem sempre boas. Aí eu que o diga lá a questão lá da Alemanha, do nazismo, né? Quantas criaturas que foram arrebanhadas e seguiram o nazismo com graves, trágicas consequências, né? Muito bem. Mas esse êxito é ilusório, claro, meu amigo. Na verdade, nós estamos passando uma chuva, a Terra é um educandário de almas, e as coisas que aqui fazemos, nós não somos eternos. A visão materialista da vida dificulta muito. As pessoas que não têm a compreensão, tudo acaba com a morte. Acaba com a morte, estou falando, ninguém leva nada do prestígio, dos cargos, do dinheiro, dos bens materiais. Quando a gente encarna, nada traz. Quando a gente levar, também não leva nada, a não ser aqueles bens que Jesus falava, que a traça não come, o ferrugem não corrói, né? Então, é um poder ilusório que vai acabar com a morte. E essas pessoas não têm essa compreensão, se acham muito importantes para mostrar alguma fragilidade. As piegas, ser religioso ou algo do gênero, né? É? Muito bem. Mas esse é ilusório. Cai sob cai implacavelmente da morte. O complexo de culpa imenso. Quando você desencarna, vem a culpa pelos graves erros que cometeu, né? Com grande alívio dos contemporâneos e passam a receber-lhe as vibrações de repulso. Ou seja, é a colheita, né? Se você faz o mal, faz o mal, faz o mal, faz o mal, quando você desencarna, tem o complexo de culpa, e o remorso terrível e as vibrações infelizes daqueles que você prejudicou no passado, né? A sua mente culpada é o remorso, que é o tribunal mais inclemente de todos. Mas também vem o ressentimento, o ódio daquele que foi prejudicado por você. Então a colheita é terrível, né? Colhe o que se planta de Jesus, né? Colhe o que se planta, conhece a árvore pelo fruto e o homem pela sua obra, né? Semelhantes criaturas, naturalmente, são vítimas de si mesmos, egoístas, só pensam neles, somos e próprios, né? Não pensam em ninguém, não são fraternos, não são caridosos, etc. Né? E sofrem os mais complicados desequilíbrios mentais. Ele está dizendo que esses são os mais graves quadros, porque são para purgar e renovar é muito complicado, depende da reforma ímpar de cada um. Primeiro, ele vai ter que reparar os erros do passado, os erros que cometeu contra terceiro. E segundo, vai ter que modificar. Fez sua reforma ímpar, e mudar é muito difícil, é um processo longo e complicado, né? Muito bem. Depois de períodos mais ou menos longos de purgação dos males que fizeram, de reparação, né? Após a transição da morte, quando se desencarnam sem contas com você próprio, muitas pessoas não entendem isso. As pessoas que são materialistas não entendem. Eles acham que quando morre vira santo. Isso é um grave erro. Ninguém muda, somos a mesma criatura. Você desencarna é a mesma pessoa, com a diferença que aqui você pode enganar um ou outro. Você pode ser um lobo de pele de cordeiro. Quando você desencarna, você mostra quem você é. Sombra ou luz. Está tudo lá impregnado. Não tem como negar. Sua identidade é a sua própria presença. Iluminado ou obscuro, né? Não tenha dúvida, né? Precisa dizer aqui. Coração com a morte, voltam. Sim, está aqui. Depois de encarnação, purgação, após a transição da morte, voltam à carne, reencarnam, né? Necessitado de silêncio e solidão. Por quê? Porque eles abusaram das amizades, usaram, enganaram. Vem com uma forma de reparar solidão, silêncio, às vezes com um processo de mudez, com consequência, às vezes não se consegue se entender com ninguém, são pessoas que vivem a vida inteira sem um companheiro, sem um afeto dos filhos, não tem ninguém. É uma forma
de que a gente, a dor ensina a gemer, diz o popular, né? Então, se você passar por algumas provações, você aprender a valorar as coisas que você tinha e não deu valor, não é? Nós somos mero usufrutuário da inteligência, do dinheiro, dos bens. Se você abusa, você vai ter que, na próxima, sem essas questões, para você aprender a ser mais fraterno e aprender a valorizar esses bens. É a história da máxima do que a dor ensina a gemer, né? Para se desvencilharem dos envoltórios inferiores em que se enredaram, ou seja, dos seus graves erros do passado, né? Assim como a semente, que precisa de isolamento na cova, disse ela, quando colocado no solo, para desintegrar os elementos pesados que contribuem para não desabrochar. Se vencer a casca, etc., para desabrochar. O homem também é assim. Né? O homem precisa desse processo também para se renovar, para se transformar. Ele precisa vencer as provações rudes para aprender a valorar aquilo que não soube valorar quando teve a oportunidade. Muito bem. Aí disse ele: imaginemos a terra, se a terra, falando da semente, mas se a terra se recusasse a auxiliar a semente que espera reviver, se ela não auxiliasse a semente a germinar, não desse o impulso para que aquela semente se recuperasse, disse ela, seriam sementes secas, simplesmente, em aflitiva inquietude, desorientando a lavoura. Lembra que todos são filhos de Deus, né? Se Deus tratar a semente desse jeito para ela se renovar e dar frutos no futuro, imagine a nós, as criaturas humanas, somos filhos de Deus. Deus é Pai, misericórdia, Deus e bom. Tudo fará no sentido de nos renovar, nos transformar. E renovar pressupõe também que a gente passe as provações que precisam para a gente se corrigir. Se eu não enfrento as consequências de minhas ações, como é que eu vou aprender? Só vou aprender pela dor. Quando não é pelo amor, vem a dor reparadora para ensinar. Você está dizendo isso, né? Em verdade, a maioria das mães, disse Blandina, é constituída por criaturas, almas, uma falange de almas das mais belas experiências de amor e sacrifício, carinho e renúncia, capaz de sofrer e até morrer pelo bem-estar dos filhos. A maioria das mães tem esse perfil, disse ela, que a providência divina lhe confiou. As mãos ternas e devotadas. A grande maioria das que abraçam a missão de ser mãe são essas criaturas que têm esse devotamento, que fazem tudo pelos filhos, tudo. Abrem mão do conforto, do bem-estar, e fazem tudo até colocar a sua vida em risco para salvar os seus filhos. Vemos esses atos de heroísmo toda hora. É um amor forte demais, sagrado, o amor de mãe, né? Contudo, há mulheres cujo coração ainda se encontra em plena sombra, né? São criaturas que se encontram em estado bastante atrasado. Mas fêmeas que mães jazem obcecadas pela a ideia do prazer e da posse, e despreocupas com os filhinhos que lhes favorecem a morte. Ele está falando de criaturas, de mães que ainda, veja, vimos o caso de Odília, era uma mãe, mas ela tinha desencarnou cedo e tinha uma atração tão violenta por Amaro, que estava vivo, que ela, na verdade, obsidiava Zumira com ciúme, se achando proprietária, porque desencarnou muito jovem, e ainda as forças vivas da sexualidade continuam quando se desencarna. Muitas pessoas são assim, que abandonam os filhos para ir para a noite, que não têm os cuidados devidos com os filhos, fazendo aqui. A maioria tem esse perfil maravilhoso de pessoas de mães dedicadas, mas alguns não. São mais mulheres, são mais fêmeas do que mães, disse ela, né? Prazer e a posse, despreocupando com os filhinhos, lhes favorecendo a morte. Muitas das mortes de crianças são fruto, ela vai explicar, são fruto do abandono, do desequilíbrio, da forma como as mães agem em relação aos filhos. E aí ela começa a trazer agora informações muito ricas no que diz respeito a isso. O infanticídio, disse ela, inconsciente e indireto, a questão do puerpério, né? O estado puerperal pós a maternidade, muitas mulheres têm depressão, aquela história toda, né? É largamente praticado pelo mundo. Hein? Aí o infanticídio é exatamente a morte praticada pelas próprias mães ou pelos próprios filhos. Infelizmente acontece isso, desequilíbrio, né? Ela está dizendo. E o modo, e como o débito reclama resgate, quem se endividou tem que resgatar a dívida, e só quem pode resgatar é quem cometeu, quem na verdade atenta contra os filhos encarnam em função de sua negligência, vai assumir um compromisso grave que tem que resgatar. As delongas na solução dos compromissos assumidos com a maternidade, que a gente tem que entender isso. Na hora que a gente assume o compromisso de dar a vida a alguém e cuidar dele,
Não está só em volta daquela vida. Tem uma série de questões que estão ao redor. As responsabilidades com aquela criancinha, como seria a vida dele, como seria a vida dele. Porque quando ele encarna, ele já vem com a informação de vai casar com quem, vai ter tantos filhos, é tudo na programação. Que profissão vai exercer, quais os bens que pode fazer. Na hora que você tolhe lá atrás, quer seja no aborto, quer seja sendo responsável diretamente pela morte do filho, todas essas expectativas não vão ser cumpridas. As responsabilidades por quem é negligente é muito grande. Está dizendo isso, entendeu? É muito importante. É importante entender isso, né? A reencarnação é um processo complexo, onde você, na verdade, é feito todo um trabalho de um mapa reencarnatório, onde são atraídas aquelas pessoas que têm a necessidade de pagar suas dívidas, de progredir, ou ajudar a progredir juntos, ou de quitar suas dívidas do passado, transformar os ódios em amor. Então, é um processo complicado, né? Então, quando está dizendo aqui, ó, o choque biológico da reencarnação, ou seja, tem a reaproximação do espírito que vai reencarnar para os futuros pais. Isso é um processo complexo de aproximação. Depois disso, tem o processo de encolhimento do perispírito, para, na verdade, aquele perispírito está no útero da mãe, é um processo complicado, doloroso. Então, reencarnar como desencarnar são processos parecidos e complexos, difíceis. Aí o espírito vem com dívidas, com dívida, passa todo o processo de preparação para reencarnar, reencarna, passa a dor do encolhimento, reencarna. De repente, se é frustrado porque a mãe abortou, ou porque a mãe foi negligente e a criança morreu. Isso cria uma ruptura do processo de regeneração dessa criança, imenso. Todos os projetos que tinham naquela reencarnação foram de água abaixo. Tem que reprovar, volta de novo o mundo espiritual com as dores que estavam antes, às vezes mais revoltados, às vezes com ódio da própria mãe, que foi negligente, que não deixou ele cumprir a sua programação. Isso é muito doloroso, né? Está dizendo aqui, né, Tó? Os choques biológicos da reencarnação, o encolhimento, e ver se vem prejudicado essas crianças, prejudicadas, em suas experiências de quitação com a lei. Se eles vieram para cá cumprir baixa programação para se quitar com a lei da evolução, e não são, isso traz graves consequências para ele no futuro. E também para a mãe negligente. Então, é um compromisso muito grave da mãe, que ela, digamos assim, ela usurpou essas perspectivas imensas que tinham essa criança, né? Então, a responsabilidade é gigante para a mãe e também a revolta e do próprio futuro da criança, né? Ante a pausa, inquirido André Luiz, mas a lei, olha que informação interessante, a lei não traçará princípios inamovíveis, ou seja, está perguntando, e na reencarnação, você não vem com a programação estabelecida, e você reencarnando o previsto? Pergunta mais ou menos essa. Pretenderá, assim, a lei, pretenderá a irmã dizer a uma criança que uma criança pode desencarnar fora do dia indicado para sua libertação? A pergunta é, mas quando a gente vem com a programação, vem com o mapa reencarnatório, como viver tantos anos, e é possível alguém desencarnar antes desse período? A pergunta dele é nesse sentido. E ela disse sim. Infelizmente, sim. Disse Clarencio, disse, né? Há um programa estruturado na espiritualidade para as nossas tarefas humanas. Sim, é todo um trabalho feito. Quem leu lá Os Mensageiros viu que é feito todo um mapa reencarnatório, juntando todo aquele que a gente precisa encontrar para repactuar-se, para ajudar no progresso, isso nos assume os compromissos. Está tudo na programação. Está tudo programado, né? Entretanto, disse o ministro, pertence-nos, tem alguém com... Rosana, por favor, querido, só fecha um pouquinho o microfone, que está dando um pouquinho o microfone. Eu? Sim, só fechar um pouquinho o microfone, só isso, se puder. Ótimo, obrigado. Só o microfone, muito bem. Muito bem, atalhou o ministro. Mas que nos custava, disse ele. Sim, sem dúvida, atalhou o ministro. Há uma programação. Entretanto, pertence-nos a condução dos nossos próprios impulsos dentro delas. Ou seja, se na verdade você toma os cuidados devidos que você tem na reencarnação, se você não tem os cuidados com sua higiene, se você toma atitudes que venham a redundar no suicídio, por exemplo, você abrevia. Não estava na programação o suicídio. Você rasgou todas aquelas perspectivas, aquele projeto inteiro que tinha, e de repente desencanou todo o tempo. Sim. Né? Ou pode ser por responsabilidade sua de terceiros. Pode acontecer, né? Em regra geral, disse ele, multidões de criaturas cedo se afastam do veio carnal, isso é interessante,
atendendo serviço de socorro e sublimação. Mas, em numerosas circunstâncias, a negligência e a reflexão dos pais são responsáveis pelo fracasso dos filhos. O que quer dizer com isso? Muitos de nós, às vezes, criaturas já mais evoluídas, reencarnam com um propósito. Quer seja um propósito de ajudar na condução dos pais, quer seja uma programação de uma aprovação para os pais, cumpriu a missão, volta para o mundo espiritual. Está tudo certo, está na programação deles. Mas muitas dessas encarnações precoces acontecem não por culpa do menino ou da menina, às vezes por negligência dos pais. Isso que ele está dizendo. Então, isso pode acontecer e traz sérias, graves consequências, tanto para os pais que foram negligentes, como também para a criança reencarnante. Uma quebra de perspectiva, né? E aí Blandina disse, recebem muitas solicitações de assistência. Olha aí. Veja, eles estão no mundo espiritual. Recebe lá. Lembra que quando o Clarence estava fazendo uma palestra sobre a prece, receberam um pedido de socorro, uma prece da menina Evelina, ela está dizendo que lá também no lado da bênção chega também pedido de assistência. De quem? Recebemos muitas solicitações de assistência, certamente através das preces, né? A benefício de pequenos ameaçados e frustração. Ou seja, algumas criancinhas que iam reencarnar, estavam próximas a reencarnar ou já reencarnaram e estão sofrendo riscos de voltar no tempo, por negligência de alguém, da família ou algo do gênero. Vê só, disse ele, temos irmãs que, por nutrirem pensamentos infelizes, envenenam o leite materno. Já vimos isso lá atrás. Os pensamentos de ódio, ressentimento, de ódio e ressentimento, essas energias deletérias, elas passam para o leite. Isso tem um condão de envenenar a criança. A pessoa só pensa em ódio, só pensa em vingança, etc. Essa energia deletéria, ela passa, transita todo o corpo. E chega também o leite materno. A Adelu já disse lá atrás nisso. Então, vigiar e orar que Jesus fala tem que ser um mantra na vida da gente. Então, o desequilíbrio das mães, esses equilíbrios, passam também para o seu leite. E o leite é o alimento da criança, vai envenenar a criança. Olha que coisa impressionante. Né? Ó, veneno de materno comprometendo a estabilidade orgânica dos recém-nascidos. O recém-nascido precisa de todo um cuidado. Ele tem uma fragilidade nos órgãos que estão se desenvolvendo. E esse leite vindo com esse condão de ódio e ressentimento causa série de distúrbios na criança, podendo, inclusive, matar a criança. Então, nós temos que ter muita compreensão disso. Os pais, os papéis dos pais, o equilíbrio na vida. Boa parte das doenças que temos, que contraímos, etc., são fruto do nosso desequilíbrio. Diz André Luiz que as doenças do corpo são fruto, boa parte da doença da alma. A alma desequilibrada e doente passa para o corpo físico. São reverberação da doença da alma. Então, é muito importante ter o equilíbrio, a paz e a harmonia, que isso passa para a saúde do corpo. A pessoa só pensa em doente, só pensa em ódio e ressentimento, adoecem. Essas energias deletérias vão correndo no seu próprio corpo. Né? Vemos casais, disse ele, que, através de rixas incessantes, brigas dentro de casa, etc., etc., projetam raios magnéticos. Projetam. O ódio, o pensamento projeta raio. São tudo bem ou tudo mal. Raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhinhos tenros. Volto a dizer, as crianças estão no desenvolvimento do corpinho, dos órgãos. São frágeis, precisam de cuidado, né? Filho tenro, arruinando-lhe a saúde. Então, boa parte de doenças graves contraídas pelas crianças pode ser fruto dessas intrigas, desses ódios, dessas discussões dentro de casa. Pode adoecer as crianças, como envenenar o leite. Olha que informação interessante. Né? Então, quando Jesus nos aconselhava no vigiar e orai, isso é uma sabedoria extraordinária. Vigiai porque e orai. Quando você sentir que não está bem, não está legal, não está bem, por alguma influência espiritual, algo do gênero, é de prece. É orai. E a hora que a gente faz a prece, a gente eleva a nossa faixa vibracional, equilíbrio, etc, etc. Né? Pois essas energias têm um condão, inclusive, de afetar até mortalmente a saúde das crianças. Né? E encontramos mulheres invigilantes que confiam o lar, a casa, a pessoas ainda animalizadas, que não têm sensibilidade e humanidade, que acata de satisfações doentias, não se envergonham de ministrar hipnóticos, doentes, venenos, inclusive, a infelizes frágeis que reclamam desvelo e carinho. Veja só que coisa impressionante. Eu lembrei do capítulo 14 do livro Libertação, que conta uma história muito impressionante, de uma situação de um senhor que desencarnou, deixou uma grande fortuna para a família, só era ele, a esposa e uma criança, tenra idade, e essa criança estava prestes a desencarnar, e veio o mundo espiritual, ele pediu assistência, e essa assistência foi dada. E chegou lá, essa criança estava sendo envenenada por um namorado da mulher, da ex-esposa dele,
que, com interesse em ficar com toda a herança da família, com toda a herança da família, estava colocando veneno gradativamente na comida do menino, envenenando a criança para se livrar do menino, porque ele é o único herdeiro, para ficar com toda a fortuna. Então, isso acontece. Ou pode ser uma babá sem propósito, que para a criança dormir logo e não chorar, pode colocar um sonífero, uma coisa que pode envenenar, ou mesmo um padrasto ou uma madrasta que não ama e abusa ou maltrata a criança. Então, ele está dizendo, tudo isso são casos que podem acarretar uma morte na infância. Né? Os ódios, ressentimentos, todas essas questões todas, né? Ele está colocando isso. Casos em que, na verdade, essas crianças vão partir antes de cumprir a sua reencarnação, em função de questões outras, de responsabilidade direta dos pais, inclusive, está, né? Tá mostrando aí. Né? Muito bem. Em algumas ocasiões, disse ele, conseguimos, sim, pedir de assistência. Às vezes chega ao mundo espiritual. E o mundo espiritual vem porque Deus é Pai misericordioso e bom, e deseja a felicidade de seus filhos, deseja que seus filhos se repatuem, que progridam, que evoluam. Tudo é feito no sentido de que essa reencarnação seja exitosa. O objetivo da reencarnação é essa, é transformar as criaturas, renovar as criaturas, para trilhar o caminho da autoiluminação, da autossublimação. Então, Deus, que é Pai misericordioso, nunca faltará assistência de Deus a seus filhos. Tem uma passagem bacana de Jesus lá no Evangelho de Mateus, que ele diz assim: olha, se nós somos criaturas imperfeitas, somos capazes de amar nossos filhos, imagina que Deus, que é o Pai misericordioso e bom, o Criador do universo, não fará para os seus filhos. Então, não falta assistência, nunca, jamais, em tempo algum. Né? Está dizendo isso. Né? Muito bem. Em algumas ocasiões, disse ele, conseguimos restabelecer a harmonia, ou seja, agir diretamente junto às criaturas que estão maltratando as crianças, quer seja o pai ou a mãe, assistindo para reequilibrar. Às vezes acontece, disse ele. É possível, porque isso tanto será muito bom para repactuar e equilibrar essas mães e pais ou outros para o progresso espiritual deles, e às vezes, como para a criança, porque Deus deseja que seus filhos todos sejam felizes. Né? Às vezes são problemas do passado, confusões do passado, desequilíbrio do passado, difíceis de ser repactuados. E a assistência de Deus nunca falta. Os amigos espirituais entram em campo, nós vimos, inclusive, de onde a gente vem, de onde a gente reencarna da colônia espiritual, vem assistência, há um monitoramento. A gente viu Evelina, por exemplo, a assistência veio do nosso lado, porque ela reencarnou, ela vinha do nosso lado. Então, a assistência, esse monitoramento acontece. É o caso aqui também. Muito bem. Restabelecer a harmonia com a recuperação desejável. No entanto, muitas vezes é possível. No entanto, muitas vezes somos constrangidos a assistir o malogro de nossos melhores propósitos. Aí eu lembrei também do capítulo 15 do Missionário da Luz, que conta a história de Volpini. É uma história de uma mãe que tem gravíssimos problemas com a criança que está no seu ventre, já fez 2 abortos, graves problemas do passado, e nesta atual encarnação, naquela encarnação, veio de novo, engravidou com a finalidade de repactuar. É a bênção, é Deus assistindo para que eles repactuassem. E mesmo assim, o ódio era tanto que ela fez tudo para envenenar e a criança foi abortada. Foi abortada. Por deliberação dela, com graves consequências para a criança, porque mais revoltada ainda, com mais ódio ainda dela, que não deu oportunidade de se redimir, se renovar, cumprir sua programação, e dela também. Então, assim, infelizmente, tem algumas situações que não podemos, porque nem se ajuda a mãe que a gente está tentando ajudar, e termina acontecendo esses casos. Às vezes, a mãe mata os filhos. São graves problemas do passado, que ele não consegue, não consegue vencer, mesmo com toda a assistência, e às vezes acontece o caso, e eu lembrei desse caso de Volpini, que está no capítulo 15 do Missionário da Luz. Nesses casos, desse que está terminando de explicar, nesses casos que não é possível resolver, disse André Luiz, buscando nosso esclarecimento. Blandina, porém, percebendo a indagação, disse, olha, nesses casos, num caso como esse, que a reencarnação foi frustrada, que o menino morreu antes do tempo, que houve um abortamento, nesses casos, a pergunta é André Luiz, nesses casos, como fica a situação da criança, ou da mãe, por exemplo, ou do pai, já quem deu o caso, disse ele, disse ela. Nesses casos, Blandina, ainda e sempre a lei é invariável. Se a lei do progresso ela é imperturbável e inderrogável, disse ela. A lei será cumprida. As provas e tarefas sofrem dilação do tempo. Zé. Não foi preciso cumprir aquela aprovação naquela reencarnação que estava programada, não foi? Terá que ir lá mais na frente. É como se matricula na escola. Matricula na escola é reprovado, terá que se matricular de novo, porque aquela matéria terá que ser estudada, não tem jeito. Né?
A gente está dizendo. As provas e tarefas sofrem dilação no tempo, mas serão cumpridas, porque a lei de Deus, de Jesus, tem que pagar até o último centavo. Nossa dia só nós podemos pagar. Não dá para transferir para ninguém. Mas serão cumpridas. Afinal, aquilo que não se realiza num século pode ser efetivado em outro. É o pagamento até o último centavo, certo? Por isso, ele está explicando tudo isso para a gente entender a situação lá atrás daquela família. O caso de Leonardo, está atormentado porque que assassinou Estevão, envenenou. Tudo isso ele está dizendo para a gente entender isso. As repercussões futuras ou presentes dos nossos próprios atos. Está dizendo isso, né? Nossa vontade, nossa boa vontade e nossa aplicação ao desígnio divino de Deus, disse ele, podem abreviar qualquer espécie de serviço. Ou seja, quando você se dedica, quando você, na verdade, reencarna, cumpre a sua missão, cumpre a sua reencarnação com zelo, com cuidado, com amor, ora, dizia Paulo que o amor cobre a multidão de pecados. Nós temos o condão de, digamos assim, de quitando a dívida no menor espaço de tempo possível. É a história de que eu tenho que chegar a um determinado ponto, se eu seguir uma linha reta, a linha iluminada, ou a estrada iluminada, chegarei. Mas se eu tentar fazer voltas e pegar atalhos, posso cair nos abismos. Vai demorar mais a chegar, mas chegará, porque todos nós somos filhos de Deus. E todos nós somos fadados à lei do progresso, à evolução. Diz Jesus que nós somos deuses, somos filhos de Deus, portanto, somos filhos de Deus. A gênese de Deus sai no nosso perispírito, não é? Somos herdeiros do Pai. Herdeiro pressupõe paternidade, né? Então, todos nós chegaremos. Entretanto, o caminho é nós que vamos fazer. Então, se eu me dedicar a nossa boa vontade, disse ela, e nossa aplicação ao desígnio de Deus, o cumprimento das leis de Deus, o Evangelho de Jesus, etc., podem abreviar qualquer espécie de serviço, qualquer espécie de dívida pode ser quitada no nosso espaço de tempo possível. Quem persiste, seja, quem continuar a cometer os graves erros na direção do bem, tudo bem, mas cedo vem a vitória. E com o formoso sorriso de Blandina, né? Ele acrescentou, famoso sorriso que ele balhava o semblante juvenil, Blandina disse, não vale fugir da responsabilidade. Não, quem foge vai encontrar de novo lá na frente, porque o tempo é inflexível e o trabalho que nos compete, está falando da espiritualidade, nos compete, não será transferido a ninguém. As minhas dívidas terão que ser pagas por mim. Se não paga agora, pagarei na frente com juros e multas, etc, etc, etc. Não tem jeito. Só eu vou cumprir a minha missão. Só eu, ninguém pode cumprir por mim a minha missão. Não. Posso até ajudar os outros, de alguma sorte, mas minhas missões são intransferíveis, minhas dívidas são intransferíveis. Né? Hilário, que acompanhava a conversão com interesse, considerou. Antigamente, disse ele, na Terra, conforme a teologia clássica das religiões dogmáticas do passado, né, de hoje também, supunha-se que os inocentes entendem as crianças que morrem em eternidade, depois da morte, né, permaneciam recolhidos ao descanso do limbo, significa esquecidos, ficavam lá esquecidos, nem iam para o céu, e nem o tormento dos infernos, ficavam esquecidos no tempo, não faz o menor sentido, porque negar que Deus deixa alguém eternamente numa situação como essa é negar a bondade e a paternidade de Deus. Né? Mas era uma crença que se tinha além de alguma coisa no passado. E nos últimos tempos, com as novas concepções de espiritualismo, doutrina espírita, por exemplo, acreditamos que o menino desencarnado retornasse de imediato à sua personalidade de adulto. Essa informação é muito interessante, é uma pergunta interessante. Ou seja, se eu desencarno em eternidade, com 1 ano, 2 anos, enfim, eu volto para o mundo espiritual como criança ou volto como adulto? Isso é importante por uma questão muito singela. Lembra que para reencarnar, o plano de reencarnação e desencarnação não é parecido. Eu passo um processo de adormecimento dos erros do passado. Eu modifico completamente o meu corpo. Há um processo de encolhimento do meu perispírito. Há uma transformação imensa. E se eu desencarno, de repente, volto a ter um corpo de adulto, é um processo de novo de modificação do perispírito. Não é uma coisa muito singela, não. Mas há uma crença, eles dizem, do espiritualismo, que as pessoas desencarnou como criança, voltam imediatamente a ter o perispírito de adulto. Essa é a pergunta dele. E responde ela. Em muitas situações. É o que acontece, disse Blandina, afetuosa. Entretanto, o espírito já alcançou elevada classe evolutiva. Ou seja, para você desencarnar criança e de imediatamente voltar a ter a mesma perispírito adulto,
você tem que ter um processo evolutivo bastante acentuado. Não é todo mundo que consegue essa façanha, né? Os espíritos mais elevados têm esse escondão de rapidamente voltar a ser a mesma desenvoltura, digamos assim, ter a mesma imagem da última encarnação, como adulto, né? Assumindo o comando mental de si mesmo, dele transformar-se, a mente equilibrada tem essa capacidade, né? Transformar a si mesmo. Adquire o poder de facilmente despreender-se das imposições da forma física, né? Superando a dificuldade da desencarnação prematura. O que quer dizer com isso, gente? Quem entendeu? O processo de reencarnação ao encolhimento do perispírito, o esquecimento do passado, você se transforma no feto. Quando você desencarna, é um processo de desato dos nós, da carne, do corpo de carne e do perispírito. Isso é uma coisa dolorosa, né? Dependendo do estado do espírito. Só, para os espíritos evoluídos, traduzindo, reencarnar ou desencarnar é quase que indolor, é um processo natural. Mas para os espíritos inferiores, não. É um processo doloroso, difícil. Quem viu lá a reencarnação de Segismundo viu como é doloroso, é difícil, medo de dar errado, recebe as angústias, etc, etc. Como desencarne. Desencarne não é uma coisa simples. Ele pode ser simples ou complicado, dependendo do estágio evolutivo do espírito. Está dizendo aqui, muito bem. Conhecemos grandes almas, está citando o caso, né? Que renasceram na Terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais, ou seja, dinheiro com a finalidade da maternidade, de trazer um amor e um carinho a que um ente querido está encarnado, vier cumprir a missão, cumpriu volta, fazendo isso. Recobrando logo após o serviço feito, a missão, levar defeito, a respectiva apresentação, que ele era costumeiro, e antes da reencarnação. Rapidamente volta, não tem nenhum problema. Ao caso, quem leu o livro Francisco de Assis, de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, no caso, o Espírito da elevação, por exemplo, de um Francisco de Assis, uma alma altamente nobre, Francisco de Assis era de um espírito de tanta grandeza que ele mesmo reencarnado no útero da mãe estava trabalhando. É outra história, outra história. Mas a estágio de perturbação profunda, tanto na reencarnação quanto na desencarnação. Né? Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, nós, a grande maioria, né? O caminho não é o mesmo dessas grandes almas, não é o mesmo. Não é assim o processo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente. Que automatismo? Ligado à reencarnação, o encolhimento do perispírito, ou o desado de nós, ele não sai desse processo. Ele, na mente dele, ele não consegue voltar. O antes, ele não tem essa capacidade de ter essa compreensão do todo, essa grandeza, esse autogoverno, está dizendo isso. Né? Ainda encarcerado o automatismo inconsciente, acham-se relativamente longe do autogoverno. Ele não tem essa capacidade de voltar ao estado quo antes. Não tem. Né? Já você permanece conduzidas pela natureza. Essas questões dos ciclos, né? Da infância, da adolescência, passa um tempo. Né? A maneira de criancinhas no colo maternal. Ou seja, esse é um processo de maturidade, de espírito e grandeza da alma. Nem todo mundo tem, né? Disse ele. Não sabe desatar os laços. Que laços? Que ligam o perispírito ao corpo físico, não é um processo simples, né? Que os aprisiona aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas. É um processo. Por isso as encarnações tão dolorosas, esse processo de desate dos nós, que o corpo de carne, gente, nada mais é do que uma roupa do corpo de espiritual, é uma cópia do perispírito. Esse desate das formas é um processo complicado, às vezes doloroso, dependendo do estado do espírito. E por isso exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. Por isso, escolas espirituais como aquela das crianças, para se readaptarem, né? É por esse motivo, disse ela, que não podemos prescindir, é imprescindível, portanto, dos princípios da recuperação para quem se afaste do veículo físico na fase infantil. De vez que, depois do conflito biológico da reencarnação, lembra do perispírito sofrer a diminuição, a transformação, ou da desencarnação do desado dos nós, para quantos se acham nos princípios, para quem se acham nos primeiros degraus da conquista do poder mental, não estão evoluídos, só o tempo deve funcionar como elemento indispensável de restauração.
É muito que parecido, porque a reencarnação como a desencarnação, como eu falei, são muito parecidos os processos. São dolorosos ou absolutamente tranquilos, dependendo do estágio evolutivo de cada um deles. Né? E a variação desse tempo que dura, que você passa na infância, para voltar à forma de adulto que tinha antes, e a variação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz à aquisição da luz interior. Reforma íntima, transformação, renovação, né? Através do próprio aperfeiçoamento moral. Então, será mais longo ou mais curto, depende do estágio evolutivo de cada um. Né? Encantavam as expressões claras e simples da nossa interlocutora, disse ele, sobre os problemas da vida. E em suas formas verbais, singelas, disse ele e tal, penetravam a inquietantes enigmas da puericultura. O que significa isso? A puericultura são aquele acompanhamento de 0 até os 19 anos, o acompanhamento do corpo, o acompanhamento das doenças, etc, etc, etc. Né? E ele então pediu detalhes, porque e as doenças na infância? A pergunta dele é nesse sentido. Escuta, Blandina, e esse problema da puericultura? Essas doenças se manifestam em tenridade. Como ver, como entender isso do ponto de vista espiritual? A pergunta é essa. Blandina sabia, disse ele, associar as compreensões e a graça, instruindo, disse ela, com discernimento. Comovido diante das anotações, pode dizer as anotações que está falando, é as anotações, apontamentos para o livro que está escrevendo, que está lendo agora aqui, certo? Que lhe definiu a valiosa posição cultural, mostrando que era um espírito que tinha grandeza de espiritual, que tinha grandeza espiritual, grandes conhecimentos, ponderei, usando semelhante fundamento. Podemos entender com mais segurança os processos dolorosos das enfermidades congênitas? Ou seja, aquelas enfermidades que a criança já nasce doente, já nasce com um problema de saúde grave? A pergunta foi essa, né? E das moléstias insidiosas? São moléstias insidiosas, gente, que surgem, que o corpo parece bom, de repente a criança parece um câncer já avançado. São doenças insidiosas, uma doença do nada aparece e a criança daqui a pouco está numa situação grave, né? Como entender, espiritualmente falando, essa doença? A pergunta dele é nesse sentido, né? É doenças insidiosas. Que assalta a meninice do mundo. Como justificar isso? A pergunta é essa. Sempre fui possuído aflitivo assombro à frente do mongolismo, as crianças com problema de mongolismo, né? A encefalia letárgica, da meningite, da lepra, do câncer, da idade juvenil. Ele disse, poxa, você me contrariou ver essas crianças numa situação tão dramática, né? A hanseníase, antigamente, esse livro é da década de 40, a lepra chamava lepra, hoje é hanseníase, o nome não é mais isso. Mas é uma obra já antiga. Então, mas essas doenças graves, como? Quais são as explicações espirituais para tal? E ela aqui traz. E o que dizer, ainda vai mais longe, o que dizer dos desastres terríveis, perguntou Hilário, dos desastres que arrebatam as crianças pela morte dos pais aflitos, inconsoláveis? Como entender isso? Pergunta essa, né? Das doenças graves e da morte precoce, né? Por vezes numerosas, procure respostas a terríveis inquirições que nos atormentam o dia a dia, que sempre traz um drama muito grande, que os atormentam a todos nós. Ele sempre procurou essas respostas, porque ele fora médico também no passado, né? Perante corpinhos dilacerados nos hospitais, como médico ele ficou muito isso, nos hospitais de sangue, sem conseguir ausentar-me do escuro labirinto. Ele queria saber essas informações do ponto de vista espiritual. Sim, disse ela, as reparações as reparações que martirizam a carne, as doenças, as mortes prematuras, disse ela, mas sem elas, essas reparações, não atingiríamos o próprio ajustamento. Faz parte da programação, em outras palavras, disse ela, né? As doenças são frutos ou colheita do passado, dos grandes males que cometemos no passado. Lembra que aquela criança, por exemplo, o Júlio estava lesionado na garganta pela sua asfixia ou pelo envenenamento? Essas contusões vêm no futuro. As doenças que a gente vê são fruto da nossa intemperância no passado, nossos graves erros do passado. A explicação está aí. São as reparações que ela fala, o reajustamento. Se não fosse essas reparações que martirizam a carne, como é que haveria o reajustamento? Você precisa passar pelo problema que você causou para você aprender a valorar a saúde, a família, os amigos, enfim. Se eu não cuido da minha saúde, eu vou ter a doença, porque quando a doença chega, eu aprendo que eu preciso cuidar da minha saúde. Né? Se eu uso o abuso da droga, da bebida, do álcool, etc., eu vou ter doença. Para eu lá na frente, puxa vida, olha, eu não cuidei, está aí o resultado, eu vou aprender. A dor ensina a gemer, já diz o dito popular. Né? Muito bem. Cada qual de nós, disse ela, cada qual de nós renasce na terra, diz Clarencio,
a exprimir na matéria, sendo um corpo de carne, densa, o patrimônio de bens ou males que incorporamos aos tecidos sutis da alma, ao nosso perispírito. Nós somos a soma do passado. Então, o nosso perispírito traz lá a leitura de tudo que já fomos. Se eu fiz o bem, cuidei, ajudei, está tudo incorporado no meu perispírito. Eu sou a soma. Mas também os males, os crimes, os erros, as faltas contra o meu corpo, os excessos da bebida, do álcool, da droga, os atentados contra o meu corpo, está tudo lá. Está tudo lá. Então, eu nasço com essa capacidade, eu trago no meu perispírito os bens ou os males que cometi no passado. E isso se apresenta na qualidade dessas doenças. Essas patogenices, doenças que surgem, são fruto do nosso desequilíbrio do passado. Olha aí. Né? Se eu agredir alguém, ferir alguém, é muito provável que eu venha na mesma região que eu feri alguém, com a mesma contusão, para aprender a valorizar e respeitar o próximo, por exemplo. Né? Se eu cometi um suicídio, eu venho com aquela área lesionada com as contusões do meu perispírito, por exemplo. É isso que ele está dizendo. Muito bem. Então, a patogenia, disse ele, a doença de origem, a origem de doenças, na essência, envolve estudo que remontam ao corpo espiritual. Ou seja, as doenças do corpo, nada mais são do que a doença da alma. Doença, corpo são, mente doente, corpo doente. Síntese é isso. As doenças que trazemos no corpo são fruto de um corpo doente. Ou quer seja da doença do agora, da falta de zelo que eu tenho agora, ou do passado. Se eu não adoeço, se eu não cuido do corpo, da minha boca, não tomo banho, eu vou adoecer. Isso não é do passado, é de agora. Mas tem graves que nascem com a doença, é coisa do passado. Se eu tenho uma doença grave, já nasce doente, cego, surdo, mudo, é do passado, é do presente. Está dizendo isso. Né? Para que não seja um quadro de conclusões falhas ou, ou de todo irreais. Ou seja, ele está dizendo, para você entender essas patogenias, você tem que estudar o perispírito. E lá no perispírito, entender que essas doenças são de ordem espiritual, de ordem kármica. É fruto de desequilíbrio do passado e não do agora. Voltando à Terra, disse ele, ou seja, reencarnando. Atraímos acontecimentos agradáveis ou desagradáveis, segundo os títulos, o bem que fizemos, de trabalho que já conquistamos, ou conforme a nossa necessidade de redenção. Ou seja, eu venho na minha programação para aprender. A reencarnação se prende a isso. A reencarnação é o meio para atingir os fins. Que fins? Nossa felicidade, que Deus deseja. Então, eu venho me repactuar com os meus erros do passado, meus procederes errados do passado, com aquele que nos entendia no passado, transformar o zelo de ódio em aliança de amor. Que é isso que Deus deseja, gente. Até os males que cometi no passado, eu vou sofrer as repercussões agora. Vou sofrer essas repercussões para eu ter mais cuidado e não cometer os mesmos erros. Provas, o que é prova? Prova é o resultado do que você vai aprender para fazer a prova. Você estuda, vai aprovar no mês. É exatamente assim. Se eu não aprendi a amar na encarnação passada, eu venho agora reencarnar para aprender a amar, perdoar, ser caridoso, ser fraterno. Não aprendi ainda, venho para cá para aprender. A Terra é um grande educandário de almas. Eu vim aqui para aprender. Em outras palavras. Né? Deu uma olhada disso. A carne, de certo modo, seja o corpo de carne, em muitas situações, em muitas instâncias, não é apenas um vaso divino. Por que um vaso divino? Que Jesus dizia, nosso corpo de carne é nossa morada temporária do espírito, naquela encarnação. É um templo sagrado que Deus nos concede. Né? Não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas potencialidades, para aprender. Não, não é só. Mas também uma espécie de carvão milagroso, disse ele, absolvendo-nos do espírito, do perispírito, os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos no corpo substancial. Em síntese, as doenças do corpo nada mais são do que as doenças da alma. Doença da alma passa para o corpo. O corpo traz todas as contusões que estão postas lá no perispírito. É isso que ele está dizendo. Ele faz esse carvão milagroso que atrai as doenças que estão lá no perispírito. Muito interessante. Reparei, então, com mais insistência, a figura de Blandina, ele, admirado pela locução, pelo conhecimento, pelo jeito do trabalho, um trabalho complexo, como ela resolvia ali assistindo crianças em situação dramática, né? Disse ele. Não seria mais justo ouvir daquela conversação dos lábios, daquelas informações do lado de Mariana, a vozinha de Blandina que estava ali? Que ela se achava junto e tal.
estava junto de nós, mas em posição, em sua posição de matrona. Matrona significa mulher madura, equilibrada, harmoniosa, respeitável. Ela era vozinha, espírito já mais evoluído, mais antigo e tal. Eu experimentei meus pensamentos, perguntando a Blandina, a jovem, o porquê da grave tarefa que lhe incumbia. Olha a pergunta. Mas escuta, Blandina, o que você está aqui fazendo? Cuidando de casos tão graves, de crianças em situação tão dramática, por quê? Olha a pergunta. Né? Blandina apagou a luz do sorriso. Ela toda alegre, falante, né, loquaz, falando, explicando tudo, de repente ela murchou, né? Sorriso que lhe adornava o semblante. Como flor aberta que se fechasse, de súbito, disse ela. É, pesado silêncio pairou o ambiente, mas ela se adoçou a fisionomia e falou: Meu amigo, eu fui casada em minha última resistência e somente há 3 anos desencarnei, disse ela. De novo na vida espiritual, volta a dizer, ela foi irmã de Castro, a esposa de Armando Rocha, Meimei, conhecida por Meimei, né? Não pude acariciar na última encarnação um filhinho, os meus sonhos recentes de mulher. Mas hoje sei que é preciso educar-me. Veja que lá aquela colônia era para reeducar as mulheres que falharam nas últimas e as crianças, né? Que ela tem essa dupla função, a casa, a colônia, né? Reeducar-me no amor de mãe, consoante os débitos que contraí no passado, que ela não fala de que foi, se foi aborto, não foi, etc. Então, realmente sinto grande afeição pelas crianças, disse ela. Contudo, tenho igualmente enormes dívidas morais para com ela. E aí, André Luiz, que viu que ia entrar no terreno pessoal, ia ser uma coisa sofrível, complicado, Clarencio já olhou para ele resolveu mudar de assunto, e é uma coisa pessoal que não caberia, então, discutir ou trazer essas questões dolorosas. Veja, meus amigos queridos, aqui a gente conclui esse capítulo 10, veja quantas informações ricas, importantes a respeito da juventude, das crianças que desencarnam precocemente, também das doenças que eles se acometem na infância, informações riquíssimas. Eu queria, então, perguntar se existe alguma dúvida, agradecer demais pela companhia de cada um de vocês, e convidar para estarmos juntos na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir, tá bom? Tenha uma semana de muita luz, muita paz. Fique com Deus. Grande abraço.